Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Nesse vídeo eu quero estar falando sobre alguns questionamentos que muitas pessoas me fazem. Diz, pastor, mas a Bíblia não fala? O próprio Jesus disse que é mais fácil um camelo passar o fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Então muitas pessoas me fazem perguntas sobre esse ponto, sobre essa passagem bíblica. Então eu quero começar esse vídeo falando para você o seguinte, veja só, quero lembrar você da parábola da grande ceia, aonde o Senhor Jesus pediu que o seu servo fosse atrás ou convidar pessoas para vir participar da ceia. E os servos foram. E quando os servos voltaram com a seguinte notícia: Senhor, não tem aquele cidadão lá, aquele fazendeiro lá? Ele disse que ele não podia vir porque ele precisa cuidar dos seus bois, ele precisa cuidar da sua fazenda. Já aquele outro lá, aquele cidadão lá, que é bastante também rico, ele vai casar e ele não pode vir. Quero que você entenda o seguinte: a Bíblia condena o casamento? Não. Muito pelo contrário, bom que o homem não viva só. Mas você percebe que o que está sendo reprovado é quando as coisas tomam uma importância maior do que o próprio Jesus. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu amar a Deus sobre todas as coisas, semelhante como a si mesmo, isso não é para um capricho de Deus. É porque o nosso amor a Cristo, a Deus, tem que ser testemunhado com nossos corpos físicos. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso. Quando Deus estava prometendo as bênçãos, lá em Deuteronômio, ele disse: eu vos ponho os céus e a terra como minhas testemunhas. Observe, duas testemunhas de dimensões diferentes, corresponde com o coração se crer, matéria, físico, e com a boca, né, com as palavras, espírito. Então são esses dois testemunhos que tem que ser produzido, porque a minha fé, ela tem que ter um testemunho correspondente. Então, no caso do convite que Jesus mandou, eles provaram com seu testemunho que ele amava, ou eles amavam, mais as coisas. Afinal, eles preferiram e cuidar. Então, eles davam a coisa reverência maior do que o convite. Então, o que foi reprovado por Jesus não foi o casamento, não foi a riqueza, não foi cuidar da sua fazenda. Ali é uma parábola para que nós entendamos que quando assim nós agimos, nós queremos prosperar pela prosperidade. Nós queremos ganhar dinheiro apenas pelos critérios do sistema do mundo. Para nós nos vai descer, para o nosso próprio orgulho, nossa própria vaidade. Então, neste caso, nós negamos a fé. Neste caso, nós estamos, como se estivesse adorando a Mamon, que é o Deus do dinheiro. O amor ao dinheiro, disse Paulo ao Timóteo, que é a raiz de todos os males da terra. No tocante à prosperidade, veja só, o homem assumidamente mais rico de todos os tempos foi Salomão. E quem foi que deu a riqueza de Salomão? Não foi o próprio Deus? O que é reprovado por Deus e por Jesus é o amor. É quando você coloca ou dá a tua atenção e tu produz na tua praticidade mais reverência, prioridade. Mas olha ao contrário. No caso de Davi, lá em Crônica 29, ele disse: Deus, eu sei que a riqueza que eu tenho vem de ti, porque riqueza, glória, honra e poder vem de ti. Por isso, Deus, na frente de todos, eu te louvo, dando de oferta muito, que a Bíblia fala muito, do que o Senhor me deu para construir o teu templo. É assim que nós devemos agir, ter essa consciência. Nós estamos em um mundo material, nós somos espiritual e temos como promessa receber um corpo glorificado, um corpo sem fraqueza, não vamos precisar mais de dinheiro físico, como também uma cidade construída não por mão de homens. Um dia nós teremos, mas por enquanto nós estamos em um corpo físico. E como corpo físico, nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos desenvolver a nossa casa, nós precisamos desenvolver a nossa família, precisamos desenvolver o nosso ministério, e para isso nós precisamos de dinheiro, porque o dinheiro é a moeda de troca.
Na parábola dos talentos, em Lucas 19, o Senhor Jesus delegou o dom, delegou a habilidade, delegou o talento, e você vê lá como dinheiro. Agora vocês vão negociar isso. Quando eu, de fato, amo mais a Deus do que as coisas, do que o dinheiro, do que o sistema, do que o mundo, quando eu entendo que o mundo está no maligno, que eu entendo também que eu, com o meu dom, eu tenho que agariar. Eu pertenço ao corpo de Cristo, creio em Cristo, e tenho um talento, tenho um dom. Então, eu preciso produzir, eu preciso ser uma árvore frutífera. E eu produzo com meu talento, e seja com minhas ofertas, com os meus dízimos. Eu sempre estou trazendo e consagrando ao Senhor. Não por causa de uma regra religiosa, por causa de uma consciência interna. E de fato e de direito, com minha intenção e com minhas ações práticas. Eu reconheço como Davi, Senhor, eu sei que foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu talento, foi o Senhor que me deu esses resultados. O Senhor, do Senhor vem tudo, então eu reconheço, estou aqui, Senhor, consagrando a Ti, assumidamente diante de todos, reconhecendo, para que o louvor seja Teu. Se eu tenho influência, eu quero usar essa influência, para que as pessoas vejam que vem de Ti, os meus resultados, o meu talento, os meus recursos. Então, neste caso, essa pessoa, ela é tida na Bíblia como mordomo. E aí, nesse caminho, essa pessoa vai crescer. E aí, na medida que ela for conquistando a confiança de Deus, alcançando maturidade, está escrito na Bíblia, hoje eu te gerei, pede que eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Essa pessoa é tido como mordomo de Deus, porque ele está em nome do Senhor Jesus, entendendo que ele é um corpo físico do Senhor Jesus, que ele vai agariar ou produzir ou garimpar, como a parábola dos talentos afirma, porque Jesus vai voltar para prestar conta. Então, neste caso, essa pessoa não está amando mais o dinheiro, não está colocando o dinheiro como rival. Ele não é considerado rico. Ele está agariando a serviço do reino de Deus, como todos os demais que compõem o corpo de Cristo, cada um dentro da sua área. Era assim que os irmãos primitivos faziam. Eles vendiam suas propriedades e eles traziam, entregavam ao discípulo, que por sua vez usava para sustentar os missionários que estavam espalhados no mundo inteiro, para acudir à necessidade dos órfãos e das viúvas. E dentre aqueles que vendiam suas propriedades, tinha um homem chamado Ananias e Safira, e eles venderam a sua propriedade e ocultaram parte do dinheiro, parte do valor. E chegou e entregou para Pedro, e Pedro disse, Ananias, a propriedade não era tua? Você não era obrigado a vender e trazer. Mas você, ao fazer, você tinha que ser verdadeiro. E você está mentindo. Porque você vendeu por um preço, está ocultando parte do preço. Você não está mentindo para o homem, você está mentindo para Deus. Importante, necessário você entender, que ele entregou para Pedro. Mas Pedro disse, olha, você não está mentindo para o homem, você está mentindo para Deus. Dá para entender? Por quê? Deus sempre tem a sua parte física, que é o corpo da igreja, que é o próprio Jesus, que quando esteve nesse mundo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, vê a mim é o mesmo que vê o Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando se mente ou quando se faz o bem para aqueles que foram enviados, que estão, para aqueles que estão administrando, para aqueles que compõem o corpo de Cristo, é o mesmo que para Deus. E a mesma coisa aconteceu com a mulher dele. A mulher dele também mentiu, eles concordaram, combinaram, e ela chegar diante de Pedro, Pedro perguntou, vem cá, é verdade que vocês venderam a sua propriedade por esse preço? E falou o preço que o marido tinha dito. Foi sim, sim. Pedro disse, olha, estar aí os moços que acabaram de enterrar o seu marido. E a mesma coisa irá acontecer com você. Por quê? Porque ali a igreja estava no começo e o propósito de Deus, não de Pedro, era fazer as pessoas entenderem e associar que aquele que Deus enviou fisicamente, o que se faz
Para ele é o mesmo que faz para Deus, ou bem ou mal, ou que produz vida ou que produz morte. Então, para nós concluirmos, se a pessoa tem essa consciência e esse cuidado, esse reconhecimento, não, eu vou dar a Deus o louvor que é devido. Deus nos libertou, todos nós temos que ter liberdade, porque onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. O papel do pastor é trazer luz, trazer consciência e mostrar, como eu tenho procurado mostrar, que o território que pertence a Deus corresponde ao corpo de Cristo, que é a igreja. Não a igreja fisicamente falando, mas quando você tem essa consciência, que você entra no corpo de Cristo, você está entrando dentro da proteção, no altar do Senhor, o mal não pode tocar, e agora você deve dar vida. Fisicamente é você que tem que negociar, é você que tem que trazer para a expansão do reino. E quando isso a pessoa faz, quando a pessoa entende isto, não só ele é abençoado, a igreja é abençoada, a sua família recebe essa bênção. E o mesmo propósito contrário, aquilo que aconteceu com Ananias, você pode hoje mentir, enganar, e não acontecer de imediatamente, mas você pode ter certeza que a conta virá. E cada semente produz segundo a sua espécie. A riqueza, a prosperidade é uma bênção. É só você, por que você trabalha? Não é pelo dinheiro? Se ganhar muito dinheiro fosse errado, fosse pecado, ganhar R$1 também seria pecado. Porque o que define o veneno não é a quantidade. Uma gota de veneno não deixa de ser veneno. Então, eu trabalho, mas também eu conscientizo. O que acontece hoje muito é que muitas pessoas, já testemunhei muitas vezes na minha vida ao meu redor, pessoas que Deus começam a abençoar e muitos deles não têm estrutura, não sabem administrar, não traz os seus recursos, a sua influência para consagrar o Senhor. E aí ele começa a se afastar, começa paixões do mundo, começa o amor ao dinheiro, ele começa a fazer planos e sonhos só para esse mundo, só para o sistema, o amor ao dinheiro começa a acontecer, os vínculos de amizade, os relacionamentos que ele passa a ter é de outro nível, e ele começa a querer se comparar, e aí se ele não reter, se ele não tiver cuidado, ele pode se envenenar, e aí se afastar o mais longe possível. Aí alguém que acompanhou diz, não estou falando que o dinheiro é coisa do diabo, que o dinheiro tem maldição, não tem nada a ver. A maldição não está no dinheiro. Ninguém foi mais rico do que Davi. Ninguém foi mais rico do que Salomão. E você não encontra na Bíblia dizendo que Deus reprovaram eles porque ele foi rico. Ninguém pode ser condenado simplesmente porque tem posse, porque ganha dinheiro. Agora, a partir do momento que nós trocamos Cristo, deixamos de servir a Cristo e começamos a produzir testemunho de amor lá fora, ainda que nós na nossa intenção, não, eu amo o Senhor Jesus acima de tudo. Mas não é só ficar nas palavras, tem que ficar nas ações. Eu tenho que produzir testemunho que comprova o que eu digo. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso o que eu creio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.